A graça e a paz de Cristo, amém? O tema que foi dado foi sobre o Reino de Deus, né? Falar sobre o Reino de Deus, o Reino de Deus é um assunto vasto, muito vasto mesmo, certo? Se a gente fosse falar de uma forma mais detalhada, não daria no tempo que nós temos, e talvez o dia todo ainda não desse para a gente trabalhar todas as questões que envolvem o assunto Reino de Deus. Mas eu fiz aqui, destacando algumas coisas para a gente pensar sobre o que é o Reino de Deus. Eu dividi pelo menos em cinco tópicos a respeito do Reino de Deus, de uma maneira resumida, para que a gente pudesse assim refletir sobre este assunto. Primeiro a gente vai ver a definição do Reino de Deus. A gente vai ver o que é que a Bíblia nos fala a respeito desse assunto. É preciso deixar claro que quando eu falar Reino de Deus, não é universal do Reino de Deus, né? Entendeu? O segundo tópico é a natureza do Reino de Deus. O terceiro tópico que nós pretendemos falar é as qualidades do Reino de Deus. O quarto tópico é a igreja e o Reino de Deus. O que a igreja tem a ver com isso? E em quinto, a ética do Reino de Deus, né? E depois a gente faz algumas considerações finais a respeito desse assunto. Bom, irmãos, no sentido amplo do reino, o reino significa governo de Deus soberano sobre tudo que Ele criou, sobre tudo que existe. Esse é o sentido amplo que significa reino de Deus. Porque Deus, Ele tem direito de ser rei, porque Ele é criador, porque tudo sai dele, tudo foi feito pelo seu poder, e não somente Ele criou todas as coisas, mas Ele também preserva todas as coisas, o que se chama providência, através do que eu chamo a mão invisível de Deus. Deus controla a história, né? A história que do ponto de vista nosso pode parecer um caos, mas do ponto de vista dos céus, ela está debaixo do governo e do controle de Deus. Para exemplificar isso, eu trago uma ilustração de bordado, né? Por exemplo, um bordado, se você olhar pelo avesso do bordado, você vai ver um emaranhado de linhas. Você não vai ver forma, você vai ver um emaranhado de linhas, sem nexo, sem sentido, sem conectividade, né? sem link uma coisa com a outra. Mas quando você olha pelo lado correto, né, do bordado, você vai ver ali um traçado, né? Você vai ver ali uma figura, você vai ver ali que tem lógica, você vai ver ali, né, que as linhas estão conectadas, né? Então, quando a gente olha muitas vezes a história apenas do nosso ponto de vista, parece até uma primeira percepção nossa de que as coisas estão aí sem governo, mas a gente sabe que Deus está controlando todas as coisas. Então isso se chama a mão invisível de Deus, chamado na teologia como providência. E a gente pode ver isso no Salmo 95, eu só vou citar os textos aqui, não vou falar. E se a gente for ler todos os textos que estão aqui, não temos tempo de terminar o estudo, a reflexão, né, que eu intitulei anotações sobre o reino de Deus. Não ousei nem colocar estudo sobre o reino de Deus, mas coloquei anotações sobre o reino de Deus, né? Porque é uma pincelada que a gente está dando. Então, mas o Salmo 95, versos de 3 a 5, mostra que Deus criou todas as coisas e que pela sua poderosa mão Ele sustenta. Então Ele tem direito de governar porque Ele criou. Outra coisa é que Deus governa também sobre todas as nações e determina quem deve governar. Interessante isso, né?
Porque a gente vai ver isso no Salmo 22, verso 28, nós vamos ver isso no Salmo, em Daniel 12, 27, em Daniel 4, 17, quando Daniel, na visão, né, nas interpretações dos sonhos que ele teve, que o rei teve, né, e ele interpretou, Nabucodonosor, ele fala a respeito disso, que é Deus quem coloca e é Deus quem tira do trono. Aí você pode ficar aí uma questão na cabeça, né? E a gente que elege? Bom, irmãos, isso está dentro daquele aspecto que eu falei da mão invisível de Deus. Mesmo que o povo eleja, Deus permite ou não assumir. Né? Então, tudo no final das contas é Deus, em última instância é Deus. O reino de Deus, ele é caracterizado pela verdade e pela justiça. Está também lá no Salmo 96, versículo 13. Agora, no sentido estrito, a gente viu o sentido amplo do que é o reino de Deus. No sentido estrito, o reino de Deus é o governo de Deus sobre aqueles que o reconhecem, adoram, amam e obedecem ao Senhor como o único Deus vivo. Isso aí é uma definição que eu achei bem interessante do teólogo Charles Spurgeon. Ele fala sobre isso. Então, o reino de Deus, ele é o governo no sentido estrito sobre aqueles que o reconhecem, né, como Deus único e verdadeiro. E não somente o reconhece, mas obedece aos seus mandamentos, obedece às suas leis. Então, esse é, no sentido estrito, o governo de Deus, que vai sendo ampliado, né, que vai sendo desenvolvido de uma forma mais clara no Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, a gente vai vendo que vai se tornando mais clara, né, a descrição do que é esse reino. Nesse reino, Jesus é o rei. Jesus é o rei. E aí vem a implicação, o seguinte, de que somente aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esses é que fazem parte do reino de Deus no sentido estrito do termo. E aí, queridos, a gente aprende que o reino de Deus, ele se inaugurou com a vida de Jesus. O acontecimento foi profetizado lá no Antigo Testamento, né, em várias passagens, como Isaías capítulo 9, verso 6 e verso 7, quando diz que o principado estava sobre os seus ombros e o seu nome será, e vai citando e diz, príncipe da paz. Lá no Salmo capítulo 2, versos de 6 a 8, quando fala, né, que as nações se enfurecem com o Senhor e com o seu ungido, e esse ungido lá na frente vai ser identificado como rei. Lá no Salmo 45, todo o Salmo 45, todo o Salmo 72, que é um Salmo, o 72 é um Salmo de Salomão, e todos esses dois salmos, eles vão falar a respeito das bodas do rei, né? E é um salmo messiânico, porque os judeus esperavam que o Messias viesse governar o mundo inteiro, não somente Israel no todo, e todas as outras nações sendo governadas pelo rei, pelo Messias. Então o Salmo fala isso. O Salmo 110 também fala a respeito desse rei. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14 também fala da vinda desse rei, né, que viria governar. E no Novo Testamento Jesus é descrito exatamente como esse rei. Lá no nascimento, né, na profecia do nascimento dele, dada pelo anjo lá a Maria, lá no capítulo 1, verso 31 e 33 de Lucas, ele vai falar exatamente sobre isso, né, de que nascerá o rei. Mateus 3:2, Marcos 1:15. Em Marcos 1:15 Jesus aparece pregando o Evangelho e dizendo assim: olha, o tempo está cumprido, né? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele está falando ali exatamente que o reino de Deus estava se estabelecendo, se inaugurando, ou como diz os teólogos, né? Os teólogos é que gostam dessas palavras, concretizando-se
na história, tomando forma na história. Com a sua vida, Jesus põe em movimento o reino, visando a concretização do propósito de Deus para a criação e os seres humanos. O propósito eterno de Deus é cumprido, né, na pessoa de Jesus Cristo. E a gente pode ver esse propósito de Deus lá em Efésios capítulo 1, no verso 1 até o versículo 14, ele vai falar ali do propósito de Deus, né, em Cristo. E que esse propósito de Deus em Cristo leva em conta a igreja como corpo de Cristo, mas se estende a todas as criaturas do céu e na terra. Está lá escrito. O apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 1, né, que Deus fez com que em Cristo convergisse todas as coisas no céu e na terra. Ou seja, Jesus como cabeça para onde todas as coisas que Deus criou convergem. Ou seja, Ele é o alvo principal. É Jesus Cristo. O reino de Deus, diz um teólogo latino-americano chamado René Padilha, eu vou citar muito ele aqui. O reino de Deus é um poder dinâmico de Deus que se torna visível por meio de sinais concretos que mostram que Jesus é o Messias. E que sinais concretos são esses? Foram os milagres que Jesus fez. Esses sinais que Jesus fez, eles são sinais concretos que mostram que Jesus é o Messias. Em várias oportunidades, quando Jesus curava, como por exemplo, Jesus expulsou o demônio e disse assim, se eu expulso o demônio, né, vocês dizem aí, né, que eu expulso pelo príncipe dos demônios, e aí Jesus vai trazendo ali combatendo o pensamento, né, de que ele estava expulsando o demônio ali pelo príncipe das trevas, né, Beelzebul. E Jesus chega um momento que ele vai dizer assim, olha, se eu expulso demônios é pelo dedo de Deus, é pelo poder de Deus, e é anunciado o reino de Deus. Ou seja, os milagres de Jesus anunciavam uma nova era. Um termo que inclusive hoje, né, a gente tem que ter muito cuidado para usar, né? Cada New Age, né? Mas o que enfoca é isso mesmo, que Jesus estava anunciando um novo tempo. Um tempo de cura, um tempo de libertação, mas sobretudo um tempo de salvação. Então, o reino de Deus é esse poder dinâmico. Agora, queridos, depois que a gente viu aí a definição, tanto estrita como ampla, do reino de Deus, vamos ver agora a segunda parte, a natureza do reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus, ele é espiritual. Embora há, como a gente vai ver, algumas coisas que se tornam visíveis, ou seja, as manifestações do reino, elas podem ser vistas, mas o reino é espiritual. Tanto é que Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Pilatos estava preocupado ali com a colocação que Jesus era rei. Então tu és rei. Ele disse: não, meu reino eu sou, mas meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, Pilatos, o Império Romano, estava arrebentado. Porque se o reino de Jesus fosse desse mundo, ele disse que bastava 12 legiões de anjos. Cada uma legião de anjos tem 6.000 anjos, né? Mais ou menos. Então imagina 12, pelo menos uns 72.000 anjos estariam pelejando com Jesus. Mas para você ter uma ideia, que um anjo, somente um anjo, no Antigo Testamento, lá no livro de 2 Reis, matou 180.000 assírios. Então por aí você tira que um anjinho só vai quebrar o galho, né? Não dá para entender que... Então Jesus disse: ó, não é, porque se fossem os meus lutariam por mim, mas o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é espiritual. Segunda coisa, o reino de Deus é universal. Entendeu?
ele abarca todos os que creem em Jesus, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Onde houver alguém, diz Apocalipse capítulo 7, verso 9, né, seja de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer língua, que confessa Jesus como Senhor, o reino de Deus se estabelece ali. Se estabelece ali. Quando se diz que esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim, não quer dizer que todas as nações se converterão, mas que o testemunho a todas elas chegará lá do evangelho. Vai chegar o testemunho. E se pelo menos um daqueles se converter, terá uma representação daquele povo lá no céu. Mas ele tem que se converter, ele tem que ouvir falar a respeito de Jesus. Então o reino de Deus é universal. O reino de Deus tem um paradoxo, certo? A Bíblia está cheia de paradoxos, certo? Que a gente precisa ter cuidado quando estuda, porque senão a gente fica meio, ele está se contradizendo aqui. Mas o reino de Deus tem um paradoxo, que é o paradoxo do já, mas ainda não. É isso, já, mas ainda não. É isso. Como diz René Padilha, ele disse o seguinte: que a consumação do propósito de Deus se realizará no futuro, mas aqui e agora é possível vislumbrar a realidade presente do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus já está presente, mas não a sua plenitude. A sua plenitude só será alcançada na volta de Jesus Cristo. Então é por isso que se diz já, mas ainda não. E a gente vai ver várias vezes falando na Bíblia sobre isso. O reino já está presente, mas a sua plena realização é futura, é na segunda vinda de Jesus Cristo. E isso nos textos de Lucas 11, 20, Lucas 17, 21, Lucas 22, 16, 18, Lucas 22, 29 e 30 falam a respeito disso. Lá em Lucas 17, 21, Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Mas lá no capítulo 22 ele vai falar do futuro, o reino no futuro. Então quando você lê sobre isso, quando você estiver lendo o Novo Testamento, você vai ver muito falar sobre isso. Ele dizer que o reino já está presente, que o reino já chegou, que os sinais do reino chegou com a sua vida. Mas depois você vai ver mais na frente, em outras passagens, o Senhor dizendo o reino que virá. E aí, como é que fica isso? Está e não está? É exatamente isso, irmãos. Que o reino de Deus é já, mas ainda não. Ou seja, quando você lê, entenda, o reino de Deus já está presente, desde o momento que Jesus veio, inaugurou e pôs em movimento este reino na história. E aí acontece de que a consumação dele é quando Jesus Cristo retornar, e a gente for viver com ele. O reino de Deus não é uma democracia, ele é o reinado absoluto de Cristo. Então a gente tem que entender isso. O reino de Deus não é uma democracia, certo? É o reino absoluto de Cristo, certo? Não tem esse negócio de maioria absoluta no reino de Deus. O absoluto que existe é Jesus Cristo. Ou o indivíduo está com ele ou não está. Jesus certa feita disse assim: quem está comigo, quem não ajuda comigo, espalha. Ou seja, ou está comigo, ajuntando, ou não está, espalha. Então Jesus, os mandamentos dele, as leis dele têm que ser obedecidas. Não é para ser discutida. As leis de um rei não se discute, gente. As leis de um rei não se discute. Num país democrático como o nosso, a gente discute até as leis. Discute até as leis. Se faz até plebiscito para saber que tipo de lei a gente pode ter, né? Se a população quer ou se não quer. Um tempo atrás, acho que em 2005, por aí, teve um plebiscito, para saber se poderia usar ou não arma, proibir ou não definitivamente o uso de arma para os cidadãos que quisessem comprar arma. Então foi a população que decidiu. Então por quê? Porque é um regime democrático.
Agora, no caso de um rei, não. No caso de um rei, não. No caso de um reinado, a palavra última é a do rei. Certo? No regime democrático, nem a palavra última é do presidente da República. Certo? Então não é uma democracia, é um reinado. Outra coisa, não pode, isso significa que dizer que não é uma democracia significa algumas coisas. Primeira delas, não pode haver divisão de lealdade. Cristo exige submissão. Então, não tem divisão de lealdade, certo? Segundo, nenhum poder estatal tem autoridade sobre as questões da fé. Isso é muito importante. Nenhum poder estatal, certo? Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Poder estatal, ele tem poder designado por Deus, conforme Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. São ministros de Deus, né, para legislar, para governar um Estado. Ele tem esse direito dado por Deus. Agora, ele não tem o direito de invadir as questões da fé. E vale salientar, viu, que os reinos deste mundo sempre tentaram de alguma forma legitimizar as questões da fé. Certo? Você vai ver isso, por exemplo, em países onde a pregação do Evangelho é proibida. Certo? Então está legislando uma questão de fé. A Bíblia diz que é para a gente pregar o Evangelho. Aí vem um Estado, por exemplo, comunista, como na China, e diz: é proibido pregar o Evangelho. Ou um Estado islâmico, que é um Estado teocrático, né, e chega e diz assim: ó, é proibido pregar o Evangelho. Se pregar, vai preso. É por isso que tem tantos cristãos presos, que eles obedecem. Né? A gente depois vai até falar sobre isso. Porque é o seguinte, irmãos: a gente deve obediência ao Estado, né, até onde, a gente vai ver mais na frente, até onde essa obediência ao Estado não afeta a nossa obediência a Deus. Por exemplo, as servas de Faraó, as parteiras de Faraó, o Faraó mandou lá para matar os meninos. Assim que nascesse, se for menina, deixa viver, se for menino, mata na hora. Elas desobedeceram. Né? Elas não mataram. Então isso mostra que elas desobedeceram em favor de uma lei maior. Então, por aí a gente tem uma ideia, né? Então o Estado não pode entrar aqui na igreja e dizer assim como é que deve ser o nosso culto. Mas deixa eu te dar deixa eu te falar umas coisinhas aqui. Mas não se engane que isso vai acontecer, viu? Isso vai acontecer. Haja vista as dificuldades que cada vez se está tendo para se abrir, por exemplo, uma igreja. Certo? As coisas vão começar a apertar, viu? Não pense que daqui para frente vai melhorar, não. Tudo daqui para frente vai piorar. Não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que diz. Nos últimos tempos as coisas serão difíceis. Tá? Então, não pense que vai melhorar. As coisas no nível do mundo inteiro, elas vão piorando. E quando repentinamente você pensar que está tudo em paz, aí repentinamente vem uma destruição. Está lá. Né? O apóstolo Paulo escrevendo lá em 1 Tessalonicenses. E em 2 Tessalonicenses também, quando ele fala sobre essa questão dos últimos dias, dos últimos tempos. Né? Então, mas as coisas vão se complicar para a gente. Certo? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Já se proíbe hoje, em algumas áreas, já se proíbe, por exemplo, a evangelização. Outro dia passou uma reportagem na TV, né, sobre a evangelização do petróleo. Aqui. Inclusive na estação de Camaragibe, que mostrou lá. Né, porque tem alguns irmãos que distribuem folhetos. Só isso, folhetos.
E foi perguntando à população, mas a maioria disse que não incomoda não. Mas isso já é o quê? Já é o Estado tentando o quê? Intervir. Certo? O Estado quer intervir, inclusive, na maneira como você educa seus filhos. Certo? As leis estão aí. Certo? As leis estão aí. Tem leis aí que você não vai poder, se seu filho tender para uma orientação sexual, você não vai poder chegar, depois que essa lei passar, você não vai poder chegar e dizer para o menino: ó, você não é menininha não, você é menino, está aqui a bola, vamos jogar com o papai, porque você pode ser preso. Isso não é brincadeira não, isso é lei que está no Congresso, viu? Então isso é de certa forma o que? O Estado tentando, né, legislar sobre questões, e aí vem sobre a questão da liberdade, né, de ir contra a discriminação. Então vai usando esse tipo de palavras que no final das contas tudo isso por baixo do pano é o controle estatal sobre tudo. Não se engane não, certo? Então isso é uma forma. Por exemplo, no Código Civil, o novo Código Civil foi tirado por pressão, né, das igrejas, dos cristãos, do Rio, mas estava lá, né, no Código Civil, que podia, e querem trazer isso de novo, através da PL 122, é um projeto de lei, que se alguém chegou um homossexual, e alguém chega, esse homossexual chegou, e na mensagem que alguém está pregando aqui, ele se sentiu constrangido, não é que ele foi, mas ele acha que foi, ele pode sair daqui na delegacia, não sei nem se tem uma delegacia aqui ainda, tem uma delegacia aqui, né? Ele ia lá na delegacia, prestava a queixa, e aí quem estivesse aqui falando iria responder o processo por constrangimento. Está lá, PL 122, que foi arquivada, mas estão tentando voltar agora. Olha por isso, viu? Isso é sério. E aí você imagina o seguinte: constrangimento. Ele se sentir constrangido. Ao dizer sentir-se constrangido, isso é uma coisa subjetiva. Isso é uma coisa subjetiva. Basta ali, por exemplo, agora, eu estou falando sobre isso. Alguém poderia, se tivesse essa lei, alguém poderia chegar e dizer assim: não, estou me sentindo, ele me constrangeu publicamente. E basta isso. Certo? Então isso é o Estado tentando entrar nas questões, né, de legislação, de fé também. E a gente precisa ter cuidado com isso. A terceira coisa que implica essa questão de que não é uma democracia é que as funções de liderança eclesiástica, aí vem pastores, diáconos, né, eles são meramente ministérios dados por Cristo e em seu nome exercido para a edificação da comunidade dos fiéis. São apenas funções ministeriais, dons dados por Cristo, né? Quando a gente fala funções dadas por Cristo, já está incluído aí a questão do dom, é dado, né? Está em Efésios 4, de 7 a 13, isso aí. Então, não é o pastor que manda, não são os diáconos que mandam, não é o papa que manda, não é apóstolo que está em moda aí, né? Apóstolo que manda, não são patriarcas, que agora também já estão criando aí a categoria dos patriarcas, não são patriarcas que mandam na igreja, Jesus Cristo que manda na igreja. Agora, o pastor exerce a autoridade em nome de Cristo. Aí sim, como é exercido em nome de Cristo, essa autoridade foi Cristo quem o colocou, aí a igreja deve obediência. Mas a igreja só deve obediência ao pastor até onde ele obedece Cristo. Até onde ele obedece Cristo. Se ele começar a pregar heresia, viver uma vida dissoluta, então ele não pode exigir obediência. Aí compete a igreja, né, chamá-lo e dizer: olha, não é por aí o caminho, entendeu?
as funções de liderança, elas são dons de Deus. Então, a gente está vendo aí, queridos, como essa questão aí é importante que a gente tenha em mente que a igreja não é democracia. Agora, o terceiro tópico, as qualidades do reino de Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, né? 1 Coríntios 4, 20 falam dessas qualidades, né? Romanos capítulo 14, verso 17 diz: porque o reino de Deus não é bebida nem comida, né? Mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ele vai dizer praticamente a mesma coisa, só que ele não coloca isso aí. Lá em 1 Coríntios 4, 20, ele fala é poder. O reino de Deus é poder. Certo? Então, essas são 5 características que a gente vai descobrir aqui. Primeiro, a primeira coisa é que a lei do reino de Deus é o amor. Enquanto a lei dos outros reinos é a opressão, né? Os favorecimentos e tantas outras coisas, a lei do reino de Deus é o amor. Mateus 22, 37 a 40, Jesus fala sobre isso, quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, né? E também Romanos 13, de 8 a 10, onde ele vai falar que toda a lei se resume no amor. Ele diz: aquele que ama, cumpre a lei. Está lá em Romanos. Aquele que ama, cumpre a lei. Se você ama, você cumpre a lei de Deus. Segunda qualidade do reino de Deus é a justiça. É a justiça. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para pregar numa celebração da pastoral da faculdade. Então, era uma capela católica, né, que tem na faculdade, uma capela católica. O padre estava lá e aí eu fui convidado para falar, né? E aí eu preguei nesse texto aqui, né, sobre justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Porque as outras duas é consequência da primeira. Quando diz assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo, você vai ver que a justiça começa aí. Só há paz e alegria se houver justiça. Certo? Não vamos entender justiça aqui do ponto de vista meramente legal do nosso direito aqui. É um direito romano, né, por sinal. Nosso direito é anglo-saxônico, nosso direito é romano. Por isso, quando você assiste a alguns filmes americanos, você diz: pô, é diferente aqui. Aqui só tem 7 jurados, lá tem 12. Né? Lá tem que ter unanimidade na sentença. Aqui não tem que ter. Por quê? Porque aqui é direito romano. Lá o direito é anglo-saxônico. Né? Então, mas é justiça como entendida no próprio livro de Romanos, que é a justiça de Deus em Cristo Jesus a nosso favor. É quando nós aceitamos a Cristo e Ele pega a justiça de Cristo e imputa para nós. Então, a partir de hoje nos tornamos justos. Não somos justos em nós mesmos, nos tornamos por causa da justiça de Cristo imputada em nós. Certo? Então, em Cristo é o justo por excelência. Então, essa justiça é imputada para a gente. E é dentro desse ponto de vista que Paulo está dizendo aí, que é justiça. E justiça significa também santidade. É um agir santo de Deus em favor do homem. E assim nós devemos ter um agir santo, justo, em favor uns dos outros. Porque nós recebemos a justiça de Deus em Cristo. Então, justiça, essa é uma das coisas, né? Imputada a todo aquele que crê, como diz em Romanos 4, 21 e 26. Paz é outra coisa, né? Justiça, paz, e aí ele vai, a paz aí é como Romanos também. Você vai para o texto do próprio Paulo escrevendo aos Romanos e você vai encontrar o que é que ele fala a respeito dessa paz. Essa paz aí é resultado da justiça.
Porque Romanos 5:1 diz, né? Justificados, pois, mediante a fé, tende paz com Deus. Está lá, Romanos 5. Romanos 12:18, no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Então, o que é que acontece? Se Deus me reconciliou em Cristo, capítulo 5 de Romanos, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquele que não teve pecado, né? 5:21, ele fez pecado por nós para que nele, né, fôssemos feitos justiça. Então, se eu recebo de Deus essa paz que vem dessa justiça, porque eu fui justificado com Deus, então eu também me relaciono com o meu irmão buscando essa paz. Porque o Deus que me deu essa paz, o Deus que quebrou essa barreira, né, entre mim e ele, né, não fui eu que quebrei, foi ele que quebrou, certo? Então esse Deus quer que eu exerça essa justiça e essa paz uns com os outros. E aí a gente tivesse que escorrer isso aqui, ia para Roma, né? Alegria, diz aí que essa alegria no Espírito Santo, essa é uma alegria que não é uma alegria circunstancial, certo? Isso são as qualidades do reino, né? Não é alegria circunstancial. Sabe por quê, irmãos? Porque no mundo nós teremos aflições, Jesus diz isso. E não é uma alegria circunstancial porque o reino de Deus sempre está em choque com o reino do mundo, ou com os reinos do mundo, que a gente juntando os reinos do mundo vai dar um império das trevas. Então o reino de Deus sempre está em choque com esses reinos do mundo. Então, se está em choque, tem tensões. Se está em choque, tem sofrimento. Se está em choque, tem tribulações. Então, logo, essa alegria não é alegria circunstancial, mas é uma alegria produzida pelo Espírito Santo, como um bem-estar espiritual na alma daquele que crê. Sabe? É algo mais profundo do que uma alegria circunstancial. Às vezes a gente tem aquele costume de chegar na igreja e dizer assim: quem está alegre, diga amém. Todo mundo diz amém. Você está alegre mesmo para dizer amém? Se eu não estiver alegre, eu não vou dizer não. Naquele momento eu não estou bem. Ô pastor, mas não disse que tem a alegria do Espírito Santo? Sim, essa alegria é a que está lá no fundo da minha alma e que me dá a certeza que, independente daquele momentânea, daquela tristeza emocional, momentânea que eu tenho nessa vida, eu tenho uma alegria lá no fundo da minha alma de que um dia tudo isso cessará. Então é muito mais do que uma alegria circunstancial, mas também é poder, né? É o que diz lá em 1 Coríntios, né? Diz que é poder de Deus. Quando a gente fala em poder, né? Falar dentro de uma igreja pentecostal, poder, dá tanta glória a Deus, o pessoal fica logo pensando em milagre, coisas estranhas, essas coisas. Mas o poder de Deus, irmãos, é muito mais do que ele fazer milagres. Você sabe, Deus fazer milagre é café pequeno. Sabia disso? Ah, mas pastor, Deus ali curou alguém com câncer. Isso é brincadeira para Deus. Brincadeira. Vai, te levanta da cama. Vai se levanta. Agora pegar um pecador, sabe? Pegar alguém nas condições que Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3 descreve. Lê lá o que está escrito. Lê lá. Vós estavas mortos nos vossos delitos e pecados, né? Vamos ler o texto aqui todo, certo? Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Primeira coisa que o cara está, primeiro ele já está morto. E aí ele vai descrevendo essa morte espiritual. Ele descreve esse estado de morte. Olha o estado de morte dele. Morto nos vossos delitos e pecado, né?
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. No texto original não tem esse aí, ele nos deu vida. Isso aí é colocado por uma questão de tradução, porque esse nos deu vida está lá no versículo 5. Então, para dar um sentido melhor para a nossa língua, foi colocado lá em cima essa frasezinha aí, certo? Está no original, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí ele vai descrevendo, nos quais andaste agora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O cara não somente está dominado pelo mundo, mas ele está dominado pelo diabo. O príncipe da potestade do ar aí é uma referência ao diabo. Do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Além disso, o cara tem um espírito que ingere nele a desobediência a Deus. Ou seja, o que ele quer dizer é desobediente por natureza. No verso 3 vai dizer, quais também todos nós andamos outrora. Primeiro Paulo fala dos gentios, agora ele está incluindo todo mundo, né? Observa aí, entre os quais também nós. Aí ele está colocando judeus agora na questão. Outra, segundo as inclinações da vossa carne. Então o camarada está dominado pelo mundo, dominado pelo principado das trevas, e o cara está dominado pela natureza pecaminosa, a carne, certo? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e tem mais, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Então esse era o estado que o camarada estava, né? Conhecido como depravação total. Camarada, né? E aí Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. Esse camarada que está nesse estado de coisa passa a ter uma vida nova em Cristo, que é o que Paulo vai dizer. Mas Deus sempre misericordioso, né? No capítulo, versículo 4, né? Então Deus vai e traz vida para aquela pessoa ali. Isso é milagre tremendo. Isso é milagre tremendo, sabe? Cada vez que a gente vê uma pessoa que se converteu ao Senhor, a gente diz assim, meu Deus, louvado seja o teu nome, porque isso é um milagre extraordinário. Não que os outros, a gente não vai agradecer a Deus pelo milagre que ele fez, né? De alguém ser curado, disso, aquilo, outro. Mas milagre maior, se a gente pode dizer assim, que é milagre maior. Milagre maior é Deus pegar um pervertido pecador e elevá-lo à condição de filho, tá? Libertar do império das trevas e transportar, Colossenses 1,13, e transportar para o reino do Filho do Senhor. E essa palavra transportar é uma palavra militar, é uma palavra que dá o sentido de transporte de exército. O exército está acampado aqui, sai daqui e se transporta para uma outra região. Então é uma palavra de origem militar. Então ele está dizendo que o Senhor Jesus transportou, pegou a gente aqui um dia, nos libertou do império das trevas, quebrou tudo aquilo, né, que estava nos amarrando, fez com que a sua luz brilhasse em nosso interior, né? Porque Deus que disse, Colossenses não, Coríntios, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 4, né? Deus que disse, 4, 5, 6, e das trevas resplandeça a luz, foi quem resplandeceu em nossos corações. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, do mesmo jeito que ele chegou quando havia trevas, ele disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3, ele, da mesma forma, ele disse no meu e no seu coração, haja luz, e houve luz. Transportar para o reino do Filho do Senhor. Isso é o que Deus faz, irmãos. Isso é milagre. Aleluia. Isto é poder. Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Você crê nisso, meu Evangelho? Você crê nisso? Então, é isso aí. O quarto aspecto é a igreja e o reino.
A igreja é a comunidade do reino, porque reconhece Jesus como seu Senhor, como o Senhor absoluto do universo. Então a igreja é a comunidade do reino. A igreja não é o reino. Isso é bom a gente colocar, viu? A igreja não é o reino, mas o resultado concreto do reino. O reino é maior do que a igreja. A igreja não é o reino é maior do que a igreja. A igreja, ela leva as marcas da existência histórica do reino, do ainda não, né? Aquilo que ainda vai se concretizar lá no tempo futuro. Mas ela já traz aqui os sinais do reino, as marcas do reino. E é interessante que o tema daqui a pouco vai falar sobre isso, viu? Porque vai perguntar se a igreja é perseguida porque ela realmente prega o evangelho, né? Por amor ao evangelho, ou se é perseguida pelas besteiras que faz. Certo? Por quê? Porque a igreja é chamada a viver as marcas do reino. Certo? É para quando as pessoas olharem para a igreja e dizer assim: puxa vida, olha que tipo de vida eles vivem. Porque foi isso que aconteceu lá em Atos capítulo 1. Aliás, no livro de Atos todo, né? Porque quando a igreja nasce historicamente, né, no Pentecostes a igreja nasceu historicamente. Antes do Pentecostes ela estava em estado embrionário, mas, ou seja, quando Jesus chamou seus discípulos, ela estava ali sendo preparada, estado embrionário conforme teólogos. Quando ela nasce, né, ela nasce historicamente, ou seja, ela passa ali. Por isso que Jesus, quando estava com o discípulo, edificarei a minha igreja, não disse edifico, edificarei, quer dizer, futuro, porque a igreja nasceu historicamente no dia de Pentecostes. A igreja nasce historicamente no dia de Pentecostes. E aí o que acontece ali? A vida que aqueles irmãos viviam impactava. Diz lá em Atos 2, capítulo 2, né, versículo 47, que eles caíam na graça do povo, na simpatia do povo, porque as pessoas viam as marcas do reino no meio daquele povo. O que faria afluir muita gente para essa igreja, gente cega, não é procurando bênção de Deus, simplesmente, bênçãos materiais, certo? Mas pessoas que quisessem realmente ter uma vida com Jesus, é a igreja viver as marcas do reino, né? Os primeiros missionários, eles pregavam o reino, eles não pregavam a igreja, eles pregavam o reino. Atos 8:12, Atos 19:8, Atos 20:25, Atos 28, 23, 31, todos eles estão falando, pregando o reino, ou ensinando o reino. Era a mensagem deles, não pregavam a igreja, eles pregavam o reino de Deus, que é a mensagem do evangelho. Então a igreja, ela dá testemunho do reino de Deus. Pelo menos deveria dar um bom testemunho do reino de Deus. Mas se há muitas vezes tantas divisões, tantos problemas, tantos conflitos, como é que ela vai testemunhar do reino de Deus? Então a igreja, ela tem testemunhado do reino. O propósito da igreja, como diz René Padilha, é refletir os valores de Deus aqui e agora pelo poder do Espírito Santo. Então, refletir os valores do reino de Deus, quais são? Aquelas qualidades que nós falamos lá: amor, justiça, paz, alegria e poder. Essas são as qualidades do reino, são os valores do reino, e que a igreja deve dar testemunho disso ao mundo, deve levar isso como marca para o mundo lá fora. A igreja é sinal do reino de Deus no mundo. A igreja manifesta o reino de Deus através do que ela faz, chamado de quê? Boas obras. Bem como através do que proclama, chamado boas novas. Observou? Então a igreja é chamada, né, para fazer, ou seja, ter como prática as boas obras, não somente as boas obras, mas proclamar as boas novas, proclamar o evangelho.
Está lembrado que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, né? Vós sois a luz do mundo, né? Tal. E ele vai dizendo ali, né? Quando chega no verso 16, ele vai dizer assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem meu Pai que está no céu. Observou bem? Assim brilha a vossa luz, para que os homens do mundo vejam as vossas boas obras. As boas obras da igreja é para ser vista. Agora, as nossas boas obras individuais, não. Entendeu agora? A gente não deve estar tocando trombeta do que faz, mas a igreja sim. A igreja sim. Porque está lá escrito isso. Isso eu aprendi com o pastor Silas Menezes, pastor presbiteriano do Colégio do Emílio, dando uma palestra uma vez lá na nossa igreja, para a liderança, e aí ele falou sobre esse texto aí, né? E eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, né? Mas é bem interessante isso. Ele disse: as obras da igreja é para ser vista, porque está lá. Como é que o mundo vai glorificar a Deus se não vê o que a igreja faz? Aí vem a pergunta: será que a igreja tem feito realmente? E o mundo olha para a igreja e diz: pô, está fazendo mesmo, e a gente tem que aplaudir. E a igreja manifesta o poder de Deus ao mundo. Agora nós vamos ver o quinto tópico, que é a ética do reino. Certo? O Sermão do Monte, ele tem a essência do ensino de Jesus sobre a ética do reino. Ou seja, como os súditos desse reino devem orientar suas vidas. É através do que está escrito no Sermão do Monte. É inegável que o Sermão do Monte é uma ética tão elevada que é admirada até porque não é cristão. Por exemplo, quando se perguntaram a Gandhi da onde via a origem do seu pensamento da não violência, né, de reivindicar, de fazer greve, como mobilizou toda a Índia. Eu não sei se alguém já assistiu o filme Gandhi, né? Se não assistiu e for assistir, tenha paciência, que são as 4 horas de filme, certo? Tenha bem paciência mesmo, viu? Que é um saco mesmo, mas eu assisti. Eu assisti 2 vezes. E é interessante que você vai ver, porque a Índia era colonizada por quem? Pela Inglaterra. E a Inglaterra era o quê? Protestante, exatamente, cristã, igreja anglicana, né? E é interessante que esses anglicanos oprimiam o povo da Índia, né? Mas quem botou o princípio cristão em prática não foi a Inglaterra, foi Gandhi. Por isso que Jesus diz: as próprias pedras clamam. Quando os crentes não clamam, a pedra clama. E aí o que acontece? Ele tirou o princípio da não violência do Sermão do Monte, ele disse. Por isso uma vez perguntaram a ele: Gandhi, você não crê em Cristo? Ele disse: no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Essa palavra dele é muito séria. No vosso Cristo eu creio, mas não creio no vosso cristianismo. Claro, salvaguardar aqui que a gente não sabe até onde e que maneira ele cria em Cristo, né? Mas o que ele quis dizer é que Jesus Cristo era uma pessoa real e histórica. Isso aí é verdade. Se ele tinha Jesus como seu Senhor e Salvador, é outra questão. O que ele quis dizer é que ele cria em Cristo como pessoa histórica e que veio ensinar e que a igreja deveria praticar aquilo. Então ele disse: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo, porque o cristianismo que Gandhi tinha presenciava ali era aquele cristianismo inglês de chegar ali, de subjugar, de mandar matar, de escravizar, de explorar. É esse tipo de cristianismo que ele viu, certo? Mas o Sermão do Monte é elogiado por todos, até ateus. Eles lêem o Sermão do Monte e vê, com exceção, é claro, de Nietzsche, né? Nietzsche, porque Nietzsche, apesar de ser ateu, Nietzsche tinha uma revolta muito grande com relação ao cristianismo. Nietzsche era filho de pastor, neto de pastor, e estava sendo preparado para ser pastor, porque aos 5, 6 anos de idade ele pregava o evangelho, que era uma coisa, ele chamava ele até de pastorzinho. Nietzsche depois se revoltou
estabeleceu, dentro da sua filosofia, ele estabeleceu, né, uma guerra frontal contra o cristianismo e disse que o homem só não prospera, só não dá um salto maior, porque tem uma mentalidade de rebanho. Né? E é um povo cheio de ressentimento. Certo? Então ele meteu o pau no cristianismo. Certo? Mas eu estava lendo um livro dele, li alguns livros dele. Eu me recordo qual dos livros dele ali, que eu estava um bocado. Mas tem uma frase que ele diz que é muito interessante. Ele diz: somente aquele que vive uma vida semelhante a Cristo pode se dizer cristão. Essa frase dele eu achei interessante. Somente aquele que vive uma vida semelhante a Cristo pode se dizer cristão. Mas ele tinha uma guerra frontal contra o cristianismo e era coisa séria. Não vai entrar em detalhe aqui. Né? Isso aí são temas para se discutir assim, de outras coisas. Vamos pegar isso aqui e vamos ver onde a filosofia de Nietzsche, como é que nos atinge hoje. A gente faz, vai pra cá, né? Trabalho isso aí. Então, meu irmão, se a gente observar o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7, a gente vai assim cumprir, né, a ética do reino. Considerações finais. Em primeiro lugar, a condição de entrada no reino é o novo nascimento. Ninguém entra no reino se tornando membro da Igreja Batista Missionária Palavra Viva. Entendeu? Se você pensou que entrou por essa porta, preencheu uma fichinha, você está no reino, quer dizer que você está enganado. Se você não nasceu de novo. Jesus chegou para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Nicodemo voou. Ou seja, Jesus disse que se não nascer, não pode ver o reino de Deus. Primeiro, só uma questão aqui. Na verdade, está lá escrito nascer de novo, não tem esse termo, nascer de novo. O texto original está escrito nascer do alto. Certo? Nascer do alto. Dando a indicação de nascer de Deus. Aí os nossos tradutores trabalharam no texto para dar uma ideia, talvez, para a gente, o que é que significa. Aí colocou lá nascer de novo. Outra coisa, ver, na realidade não é ver, é experimentar. Ele está dizendo ali, não é que no nascer, né, não pode ver o reino de Deus. Não experimenta o reino de Deus. Certo? Não experimenta o reino de Deus. Então, entra aí na questão da experiência. Certo? Entra aí na questão da experiência. É isso que ele quer dizer. Então, a fé em Jesus Cristo é o sinal deste novo nascimento. Porque 1 João, capítulo 5, verso 1, vai dizer assim que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Isso é muito importante. Né? Porque somente aquele que é nascido de Deus tem fé. Porque primeiro Deus traz uma regeneração ao homem. Porque se Deus primeiro não iluminasse a mente da gente, a gente não conseguia crer. Então, irmãos, tudo começa em Deus. Continua com Deus e termina em Deus. Glória a Deus. Certo? Então, João vai nos deixar muito claro, né? Que todo aquele que crê é nascido de Deus. Ou seja, observou que ele colocou aí a fé como resultado do novo nascimento. Então, só pode ter fé quem é nascido de Deus. Por isso que para entrar tem que ser nascido de novo. Certo? Então, não é o fato de você levantar a mão, certo? É o fato de você crer. Certo? O dia que você crê, aí sim. Aí depois você. Eu me converti antes, uns 3 meses antes de entrar na igreja. Me converti sozinho em casa, lendo a palavra. Depois eu fui lá na igreja só para dizer ao pessoal: ei, gente, eu sou crente. Eu queria aprender mais. Eu queria estar ali. Né? E aí eu fui lá na igreja. Não sei nem o que o pastor pregou. Estava doido que ele dissesse assim: quem quer ser crente, vai lá na frente. Aí eu fui. Eu já era crente. Se eu
estava salvo, do mesmo jeitinho que estou agora. Entendeu? Aí eu fui à igreja exatamente porque para me preparar, para ser batizado, para ter comunhão com os irmãos, para crescer, para estudar, para aprender mais, principalmente para adorar o povo em coletividade. Porque a gente pensa o seguinte: há uma dimensão, há duas dimensões da adoração. Uma é individual, outra é a coletiva. Efésios capítulo 3, uma oração do apóstolo Paulo, rapaz, eu aprendi isso nessa oração do apóstolo Paulo. Também já tinha visto isso no Pai Nosso, né? Mas em Efésios capítulo 3, quando Paulo faz a sua oração ali, a partir do versículo 14, né? Onde ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim a vida de Cristo no vosso coração, pela paz, tanto vós arraigados e alicerçados, a fim de compreenderes, de poderes compreender com todos os santos. Primeiro ele vem falando do homem interior, aquilo que Deus faz no homem interior, fortalece o homem interior, e que ele deseja que esse homem interior ele esteja aí compreendendo o amor de Cristo. Mas aí ele vai dizer no versículo 19, no versículo 18, que essa adoração não é apenas individual, é apenas o meu homem interior, sou eu apenas, mas com todos os filhos. Ou seja, é a dimensão coletiva da adoração. Então é importante isso. E aliás, o Pai Nosso já nos ensina isso, né? Como a igreja coopera na expansão do reino? Como a igreja coopera na expansão do reino? Em primeiro lugar, orando. Jesus disse que nos ensinou lá em Mateus 6,10 que a gente deve orar pela vida do reino. Venha o teu reino, né? Então a primeira coisa que a igreja pode fazer para cooperar na expansão do reino é orar por ele. Porque se não fosse importante orar para que o reino de Deus viesse, ou para que venha, né? Mas pastor, o reino de Deus não vem já. Mas o reino de Deus, tem muita gente ainda que não foi alcançar, que o reino de Deus ainda não se instalou no coração dela. Há muitos povos ainda que o reino de Deus não se instalou ali. Então a gente tem que orar para que o reino de Deus venha, sabe? Orar: Senhor, que o teu reino venha. Nos povos lá da janela das 40, que o teu reino venha, Senhor. Para os muçulmanos que não conhecem o Senhor, que o teu reino venha, né? Para a Coreia do Norte, para a China. Então a gente está pedindo que o reino de Deus venha, se estabeleça ali. Segunda coisa que a igreja pode fazer: proclamar o Evangelho. Porque Jesus no sermão profético, Mateus 24, lá no versículo 14, ele vai dizer, né, que este evangelho será pregado, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Certo? Então a igreja coopera na medida que vai pregando o evangelho do reino. Segundo, realizando as boas obras. É assim que a igreja coopera, porque as boas obras vão ser sinal. Vai ser, né? A prática da tua obra, das boas obras, vai ser o sinal, a marca visível da igreja do mundo. A gente já viu isso aqui. E lá Mateus 25, de 34 a 40, Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer, que na consumação do reino, ele diz que aí vai chegar, vai colocar, né, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, né? E ele vai dizer que vai chegar assim para as ovelhas, vai dizer assim: olha, bem-aventurado, né, filho do teu pai, entrai para o reino que está preparado. Estive nu, né? Estive nu, me vestiste, estive com fome, né? Me deste de comer. E ele vai falando ali sobre tudo. E aí, quando perguntam, mas quando foi que a gente viu o Senhor? Ele diz: quando fizeste algum desses pequeninos amigos. Então,
a igreja, quando ela vai realizando as boas obras, ela vai também cooperando com a expansão do reino de Deus. E em último lugar, viver em amor. Como João 17, 20 a 26, quando Jesus disse que a igreja, que o mundo conheceria que ele tinha sido enviado pelo Pai por causa da unidade, do amor que a igreja demonstrasse. Na sua oração sacerdotal, chamada oração sacerdotal, onde Jesus, do versículo 1 até o versículo 5, por aí, ele está orando por ele mesmo, e do versículo 5 até o versículo, ele está orando até o versículo 20, por aí, ele está orando pelos discípulos, e a partir do versículo 20 em diante, ele está orando pela igreja, porque ele vai dizer assim: não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Ele está orando pela igreja, por nós. Naquela oração de Jesus estava ali você. Estava você lá, Jéssica. Ele estava pensando em você. Né? Ele estava pensando na gente. Certo? Por quê? Porque ele está dizendo aqueles que viriam a crer. Então, está incluído ali a gente. Certo? Então ele vai dizer mais na frente, né, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, o mundo vai crer que o que nós pregamos é verdade, se vê coerência entre pregação e vida. Simples assim. Tão simples que a gente complica. É isso que Jesus está dizendo, ó, que haja coerência entre o que eles falam e o que eles vivem. Porque uma coisa é a gente falar de Jesus, outra coisa é a gente viver isso no dia a dia. Então, queridos, aqui está algumas simples anotações sobre o reino de Deus, né? Então, eu espero que sirva pelo menos para aguçar o interesse de se ler e se estudar sobre esse assunto, que é um assunto muito vasto, né? Muito vasto. Por exemplo, se tivesse de falar sobre o reino de Deus, a gente pega ali o capítulo 4 de Marcos, o 13 de Mateus, onde tem as parábolas do reino, que a gente aprende ali sobre o reino. Um dia eu dei um estudo na igreja, no capítulo 4 de Marcos, só sobre as parábolas do reino. O que é que elas falam sobre o reino de Deus? Então veja, já é um assunto muito vasto. Que Deus abençoe. Quero parabenizar a iniciativa, essa iniciativa de fazer momentos de reflexão, porque eu acho que a igreja precisa desses momentos. Às vezes a igreja está sendo muito levada pelo oba-oba, e esses momentos como este aqui, eu quero parabenizar aos idealizadores, porque é momento da gente refletir sobre coisa séria, né? Sobre coisa séria. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Nós vamos ter um intervalo agora até 4h10. Amém? Amém. Edu, pode salvar o tempo do fórum já, tá? Ele vai. Se você quiser fazer alguma pergunta, certo, relacionada a esse tema que vai estar aqui, você vai procurar ele lá e ficar em pé, ele me falou. Fica em pé. Ela vai dizer as coisas aqui. Se durante o fórum você quiser fazer algum tipo de pergunta também, ela vai marcar uma posição com ela aqui e você vai estar, escrever seu papelzinho, ela está com o papel, vai botar lá e vai passar para a gente. Amém? Vamos começar a organizar o lanche ali, coisa rápida. Vamos pode fazer o seguinte: o pastor Rubem, seja muito bem-vindo. Pastor Rubem, ele é pastor da Jovem da Batista Missionária. Vamos fazer um embu, pastor Rubem.